Então, ó, a gente acabou de fazer a experiência de Orsted, que foi ali, ele tava brincando com seus aparelhos elétricos, brincando assim, entre aspas, né? Ele tava ali mexendo, tava colocando ali resistor, tava colocando ali capacitor, né, colocando alguns dispositivos, e ele percebeu ali que quando ele ligava uma corrente elétrica com uma intensidade um pouquinho maior, ele via que a bússola começava a mexer. Aí de início, imagina, que nem eu falei, né? A bússola tá girando aqui do nada. Meu Deus do céu, tem algum espírito aqui. Então, geralmente, quando acontece coisas estranhas, você já associa a fenômenos sobrenaturais. Mas ele falou assim, não, pera lá, vamos usar a ciência, vamos começar a fazer testes. Então, desligou o circuito, a bússola voltou ao normal. Aí aumentou a corrente, ela indicou mais, ela inclinou mais. Então, então é a corrente elétrica que está fazendo esse campo magnético. Então, a gente tem uma nova origem de campo magnético. Que já foi falado também, né? A gente agora já sabe que, na verdade, tudo vem do movimento dos elétrons, né? O movimento ordenado de elétrons faz com que tenha um campo magnético. Então, no caso de ímãs naturais, né, naturais entre aspas, ele tem já uma orientação eletrônica no seu interior, ele tem os spins alinhados. No caso de uma corrente, aí é os elétrons se movimentando ordenadamente, né? Daí você gera esse campo magnético ao redor. Beleza, então agora a gente vai, ó, mudar um pouquinho aqui o papo. A gente vai para campo magnético, que a gente está usando a letra B, tá? Campo magnético gerado por corrente. Gerado por I. Isso. Beleza, então tem mais situações? Tem uma pancada de situações, né? Mas vou colocar as três mais importantes e assim, agora sendo bem sincero, provas de primeira fase, a conta disso é complicada de vir, porque as equações são um pouquinho não, assim, não são difíceis, mas o pessoal costuma não lembrar muito, tá? Então, assim, provas de segunda fase ou vestibulares que tenham formulário, aí cai mais. Tá? Então, UFES, que isso aqui vem bem, tá? Vestibulares que tem formulário, ela vem com mais frequência. Terceiro ano, né? Isso aqui vem bastante, tá? Porque daí tem um formuláriozinho ali na frente. Mas vamos lá. Então, campo magnético gerado por corrente. Três situações, ó. Primeiro, gerado por um fio longo. Um fio. Vou colocar aqui, ó, retilíneo, tá? Retilíneo longo. Assim, aí dá pra gente fazer também, que nem eu fiz lá a lei de Gauss, aqui tem a lei de Ampère, só que daí ela é um pouquinho mais chata de fazer do que a de Gauss, então vou colocar já direto as conclusões, que daí eu acho um pouco mais fácil da gente pensar e vamos ficar mais tempo nas regrinhas, que é a parte importante, tá? Então tá, então vamos colocar o seguinte, antes de colocar de fato aqui o fiozinho, eu preciso que você venha aqui do ladinho e faça uma anotação, né? Eu vou colocar esse quadradinho aqui, ó. Não quero. Quero só falar. Ó, todo vetor tem módulo, direção e sentido, né? Nesse quadro agora que você está enxergando, no seu PC, no seu tablet, no celular, sei lá onde você está. Eu consigo desenhar vetores de que jeito? Eu consigo desenhar vetor para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e os inclinados em relação a essas quatro, né? Eu não consigo, por exemplo, desenhar um vetor que está entrando ou saindo. Não o vetor inteiro, eu vou ter que inventar alguma simbologia. Né? Então, ó, consigo desenhar um vetor inteiro para a direita, o vetor inteiro para baixo. Então, eu vou ter que inventar alguma simbologia para colocar ele entrando ou ele saindo. O vetor, ele não te lembra uma seta? Né? Uma seta não te lembra uma flecha? E é exatamente isso. Olha só que eu vou pegar aqui, quer ver? Modelos 3D. Parabéns, escreveu certinho flecha, né? Essa aqui é legal, ó. Beleza, eu vou pegar aqui ela de dois jeitos e jogar lá, tá? Ó, então aqui tem uma flecha, né, que te lembra aí como funciona uma seta. Ó, essa flecha você pode colocar lá para direita, você pode girar ela para cima, para esquerda, para baixo. Aqui os que a gente consegue desenhar normal. Só que o legal dela é que eu consigo desenhar ela entrando, ó, ela entrando no quadro. E aqui que tá, né? O entrando é saindo de você e indo para a tela. Tudo bem? O entrando é indo em direção à tela. Isso é o significado de entrar. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Será que ele vem? Deixa eu ver. Vem ou não vem?
Veio, aí. Então, ó, isso aqui é o entrando. Deixar intermediário o tamanho dele. E aí eu também vou desenhar ela saindo, né? Daí saindo, o que eu vou enxergar dela? Ó? Eu vou enxergar só a pontinha, né? Só a cabeça aí da flecha. Então aqui seria a representação de saindo. E você tá vendo que o saindo é indo em direção a você, tá? Então, entrando é saindo de você, indo para a tela. E o saindo é indo da tela em direção a você, tá? Então, entrando é para a tela, saindo é para você. Fixa isso agora, que daqui a pouco fica mais fácil. Mas assim, ó, você tá vendo que o saindo, se eu fosse desenhar certinho, eu ia acabar vendo a cauda da flecha, né? Então, vamos desenhar uma representação mais simples, né? Então, ó, só a bunda da flecha, só a cauda dela. Isso aqui é entrando na página. Entrando na página. Aí poderia ser no quadro, poderia ser na folha, no papel, enfim, entrando na página. E só o pontinho, ó. Só o pontinho é saindo. Professor, precisa desenhar esse círculo em volta? Não, é só para ficar bonitinho, tá? Se for só X entrando, se for só a pontinha, é saindo. Beleza? Então, saindo, aí é da página, né? Beleza? Combinado? Então, entrando é xizinho e pontinho é saindo. E importante, ó. O plano que você está vendo agora, ele é o plano da tela. Esse plano aqui, então, ó, isso aqui está contido no plano, isso aqui está contido, isso aqui está contido. Todos estão contidos no plano. Agora, se eu for furar esse papel, ele não está no papel, tá? Ele é um vetor. Aí seria difícil desenhar exatamente perpendicular aqui usando a inclinação, né? Então, ó, isso aqui, ele é perpendicular, tá? Ele faz 90 graus com aquele plano. Então, esses dois vetores, eles são perpendiculares, os dois, tá? Perpendiculares ao plano da página. Tá aí. Beleza? Guarda essa simbologia, a gente vai usar ela já já. Ok, então assim, ó, quando a gente for fazer, a gente vai fazer agora, né? O fio longo e retilíneo. Qual foi a conclusão? Então a conclusão é que quando tem uma corrente elétrica passando em um fio, ela gera um campo magnético. Mas como que ela gera? Então a gente foi tentando colocar em lugares diferentes. Ah, vamos colocar embaixo do fio, vamos colocar do lado, vamos colocar em cima, colocar do outro. Então a gente percebeu que esse campo, ele circula o fio. Então todas as regiões ao lado do fio recebem esse campo. Então olha só, ó, vamos fazer aqui algumas representações, tá? Então eu vou desenhar um fio, ó, que esteja na vertical. Aí eu vou colocar uma corrente elétrica nele. Vou colocar uma corrente elétrica subindo, tá? O que que a gente fez? O que que a gente percebeu? Então, se eu colocar à direita, a bússola vai mexer. Se eu colocar à esquerda, a bússola vai mexer. Na frente dele, atrás dele, a bússola mexe. Então, ó, existem linhas de campo que estão circulando esse fio, ó. Desenhar um pouquinho mais inclinado. Aí, assim fica legal. Então, existem linhas de campo que estão circulando esse fio. Não corrige, não. Aí. Só que as linhas de campo, ok, beleza. Eu preciso agora saber como que é o vetor campo magnético, né? Se vai ser um vetor para cima, para baixo, para o lado, para o outro, aí a gente vai ter que arrumar algum jeito de desenhar. Né? Então, foi colocado, né, com as experiências, colocando a bússolazinha ali, a gente percebeu que dá para a gente usar uma regrinha para facilitar a nossa vida. Essa regrinha se chama regra da mão direita. Regra da mão direita. Ok, então só para você perceber, eu já vou desenhar aqui e depois a gente vai ficar brincando com essa regrinha aí. Então assim, ó, esse campo que está aqui, ele está circulando. Sim, existe uma região, ó, que ele está entrando na página. Existe uma região que ela está indo, ó, para a esquerda. Existe uma região que ela está saindo da página.
e existe uma região que ela está indo aqui para a direita. É um círculo fechado. Lembra que as linhas de campo elas são fechadas. Então a gente tem linhas circulares. Se eu até quiser escrever a frasinha bonitinho, ó, são círculos, circunferências, né? São só as linhas. São circunferências concêntricas com o fio no centro. Então, circunferências concêntricas com o fio no centro dela. Beleza, mas aqui, ó, essa para onde ela tá indo, se vai entrar, se vai sair, se vai para a direita, se vai para a esquerda, existe uma regrinha, que é a regrinha da mão direita. Então tá, o que você vai ter que fazer? Ó? Já faz nesse, depois a gente vai tentar chegar nas conclusões. O que você vai fazer? Você vai fazer tipo um beleza, tá? Fecha os 4 dedos e faz tipo um belezinho. Vamos lá, vou fazer aqui. Ó, pega a sua mão direita, essa aqui é a minha mão direita, tá? Mas você vai ver a mão esquerda, então tá. Ó, pega a sua mão direita, aí você vai fechar, como se fosse segurar o fio mesmo, tá? Você vai meio que, vou abraçar o fio, vou segurar ele. E você vai deixar o dedão esticado. Deixa o dedão esticado, beleza? O seu dedão é a corrente elétrica. O seu dedão é para onde vai a corrente elétrica. Você fez a corrente, então a corrente está subindo, a corrente está descendo. A sua mão ela vai girar em volta desse fio. E é exatamente esse giro que vai te mostrar como que está o campo elétrico, beleza? O campo elétrico não, perdão, o campo magnético. Então, o seu dedão, o seu dedo polegar, você vai colocar a corrente elétrica e você vai girar com os outros dedos ao redor desse fio. Não tem como girar muito, né? A gente vai ter basicamente 4 posições mais importantes. E é elas que eu quero que você preste atenção, é elas que eu quero que você tome cuidado. Então, vamos lá, por partes, ó. Olha para esse fio que está aí na sua frente. Como que você vai fazer? Pega a mão direita, coloca o dedão para cima e faz isso. Não só ouve não, faz isso. Dedão para cima. Você tá vendo aqui, ó, vai lá, com o dedão para cima, ó. Os seus 4 dedos podem ficar à direita do dedão, né? Podem ficar à direita do dedão, podem ficar na frente do dedão, podem ficar à esquerda dele e podem ficar atrás, né? Agora você tá quase quebrando a mão, ó. Faz junto comigo. Então, dedão para cima. Os 4 dedos à direita dele, na frente dele, à esquerda dele e agora atrás do dedão. Agora você vai ter que virar até seu cotovelo para você fazer isso, senão você vai quebrar a sua mão, né? Então, ó, existe uma região que os seus 4 dedos, ó, vão em direção à tela. Existe uma região que seus 4 dedos vão para a esquerda. Existe uma que eles vão em direção à sua cara, né, a você. E existe uma região que quase está quebrando a mão, ó, que eles vão para a direita. Tá? Eu vou fazer aqui no PowerPoint, ó, pra gente ter certeza, pra pegar da primeira vez e depois ficar mais fácil. Modelos 3D. Mão. Essa aqui que eu gosto, eu acho. Essa aqui mesmo. Espera aí que eu tenho que virar ela. Assim, boa. Então, ó, ela não tá exatamente do jeito que eu queria, mas já tá legal. Deixa eu só mudar aqui a tela para aparecer no vídeo também. PowerPoint. Aí. Então, olha só. Essa aqui é sua mão direita, tá vendo? Então, o seu dedão tá aqui pra cima. O certo é ele ficar esticado, mas beleza, aqui já resolve, ó. Você tá vendo que se eu começar a girar minha mão, ó, nessa posição, com os 4 dedos à direita do dedão, você tá vendo que, ó, eles vão apontar pra frente, pra tela, eles vão entrar na tela. Então, à direita do meu dedão, eu teria um vetor entrando. Eu vou girar minha mão, ó. Continua girando ela. Vai lá, vai fazendo junto, ó. Lá na frente agora, tá vendo? Com o dedão pra cima, os seus 4 dedos lá na frente. Você tá vendo que agora, para eu continuar girando, ó, eles vão para a esquerda. Então, lá na frente seria um vetor para a esquerda. Assim como, gira mais um pouquinho, ó. Que idade boa. Tá vendo que agora seu dedão continua para cima e seus 4 dedos estão à esquerda do dedão. Para onde que eles vão girar agora? Para continuar girando. Você concorda que eles vêm em direção ao seu rosto? Então eles estão saindo da... Lembra que quando vai em direção a você é porque está saindo, né? Então agora está saindo da tela. E se você continuar girando sua mão, olha só agora, ó. Essa é a que toma cuidado, você tem que mudar o cotovelo também, né? Dedão para cima, os 4 dedos para continuar girando e giraria para a direita.
Tudo bem? Então, esse desenho já está representado. Vamos lá, ó. Olha aqui na sua frente. Então, olha só esse círculo, ó. Tá vendo que à direita do fio ele tá entrando. Tá vendo que lá na frente, ó, atrás do fio, tá para a esquerda. Depois vem para fora, né, saindo da página, depois para a direita. Esse aqui é a representação correta. Esse é o primeiro, esse é um dos mais importantes. A gente vai ficar agora brincando em relação a isso. Mas é assim que a gente usa a regra da mão direita, beleza? Então, ó, o polegar. Vou escrever dedão, não, dedão é feio, né? O polegar, você coloca a corrente e os outros 4 dedos, ó, indicam as linhas de B. E as linhas do B indicam para onde ele aponta. Beleza? Combinado? Ok. Vamos fazer algumas, depois eu coloco a açãozinha. Parte importante é você aprender a desenhar. Beleza. Vamos lá. Agora, usando a representação mais fácil. Não vou ficar desenhando um monte de linha em volta, não. Mas tá. Um fiozinho magrinho, corrente subindo. Esse aqui é o que a gente já fez. Então, ó, eu quero que você fixe a direita e a esquerda dele. Se for a direita, é entrando. Se for a esquerda, é saindo. Pronto. Esse aqui é o primeiro, já está desenhado ali em cima, né? Agora só ir nas 2 dimensões normais. Vamos fazer o oposto? Vai lá. Fio vertical. Menino. Aí agora vai lá, você, ó. Eu quero saber, nessa região que tá aqui, eu vou desenhar xizinho, pontinho, e aqui eu vou desenhar xizinho, pontinho. Vai lá, deixar primeiro. Essa região aqui, o que eu vou ter que desenhar? Xizinho, pontinho. Coloca o seu dedão pra baixo, né? Aí você tá olhando aqui agora, ó. Eu tô perguntando à direita do dedão. Aí vê para onde que seus 4 dedos vão. Se eles vão entrar ou se eles vão sair.